Governo e Prefeitura de São Paulo seguem com impasse sobre o plano de realocação dos usuários de drogas da Cracolândia. A repórter Beatriz Manfredini acompanha as discussões sobre o assunto. Foi uma semana agitada, para o tema da Cracolândia, para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Os dois divergiram em alguns momentos sobre o tema, depois anunciaram que o fluxo iria mudar de endereço, ou pelo menos teria uma tentativa dessa mudança, mas acabou que eles recuaram dessa decisão. Tarcísio e Ricardo Nunes se reuniram por cerca de uma hora no gabinete no Palácio dos Bandeirantes para conversar sobre o assunto. E ontem, uma nova reunião do grupo de trabalho do comitê que gere a Cracolândia, que tem aí Estado e município presentes, também se reuniu para conversar sobre o assunto. O que eu apurei é que não tem nenhuma nova definição, não tem nenhuma tentativa de transferência ou de mudança de endereço. Por hora, isso foi deixado de lado, Eles decidiram abandonar essa ideia por enquanto. Mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes falou sobre o assunto e disse que ele e Tarcísio de Freitas estão sim alinhados e que não tem ninguém tentando mais do que o governador do estado resolver esse problema. Vamos acompanhar. É muito natural que dentro de um trabalho conjunto a gente vá tendo ideias e propostas e depois no comitê, na ação conjunta, escutando vários lados, a gente vá acertando o alinhamento. Então existe um alinhamento total. Olha, eu acho que não tem ninguém mais determinado a resolver essa questão da Cracolândia do que o Tarcísio. Ele me liga todo dia, a gente tem falado constantemente. O vice-governador é o coordenador desse processo, para a gente ter uma ideia da importância que o governo está dando para isso. A prefeitura sozinha não vai resolver, o estado sozinho não vai resolver, será o trabalho conjunto. De acordo com fontes desse comitê, portanto, não há uma nova definição de lugar, pelo menos por enquanto. O que ficou decidido nessa reunião é que eles vão continuar o acompanhamento desses dependentes, ali na região. Também vão tentar trabalhar o encaminhamento e a segurança. Uma fonte me disse que o entendimento agora é que eles precisam reforçar o combate ao tráfico de drogas, porque muitas pessoas ali dentro estão envolvidas com isso. Então a gente pode esperar talvez um endurecimento nessas medidas de segurança e que dizem respeito à polícia nas próximas semanas. Fontes da prefeitura defendem o retorno de algumas medidas, como, por exemplo, o termo circunstanciado. Isso acontecia até o início da gestão Tarcísio de Freitas, acabou sendo pausado quando ele assumiu o governo de São Paulo. O termo circunstanciado é quando a pessoa é fichada por uso de drogas. Também se ventilou por algumas vezes o tema da justiça terapêutica no local em que a pessoa pega usando droga poderia escolher ali um tipo de pena mais branda por isso, mas esses temas aparentemente só são ventilados e não andam, não caminham para frente. É a prefeitura que defende mais isso, mas encontra uma certa resistência do estado de São Paulo. Assim como também a internação compulsória. O prefeito Ricardo Nunes vem defendendo de forma bastante firme a internação compulsória nas últimas semanas, desde que com aval de médicos, e o que eu apurei é que há um início de plano desenhado entre autoridades aqui da cidade de São Paulo sobre o assunto. A ideia seria começar aos poucos, levar primeiro 100 pessoas, por exemplo, que estão mais debilitadas há mais tempo, como dependentes químicas na Cracolândia, para essa internação, depois ampliar o programa, mas é um programa que enfrenta muitas resistências, inclusive do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já disse em outras oportunidades que essa é uma das últimas alternativas para o problema. O fato, então, é que a discussão continua e a gente aguarda os próximos desdobramentos. E neste sábado, uma operação foi realizada na região. Ao longo da nossa programação, a gente traz os desdobramentos e as atualizações. Mas ainda sobre este assunto, Suano, gostaria de te ouvir, Esse é um problema que já vem se arrastando por várias gestões, Não é um problema específico de agora. Queria te ouvir sobre isso, sobre a mudança de endereço da Cracolândia, E também sobre essa questão da internação compulsória, A gente ouviu a Beatriz dizendo que o prefeito e Tarcísio são a favor, Aí estão confiantes de que a possível retirada compulsória da população seja uma medida eficaz. Soraya, essa é uma questão que é necessário que se seja muito incisivo. E por isso eu vou ser, até mesmo pela perspectiva que eu adoto e pela clareza que tem diante de nós. Primeira coisa, as pessoas que estão na dependência da droga, elas não são animais, são seres humanos.
e como seres humanos devem ser tratados. Nesse sentido, sendo tratados como seres humanos, não adianta deslocar esses dependentes de um lugar para outro, como se na cidade houvesse certos repositórios para colocar lixo humano, porque eles não são lixo humanos. Eles são a consequência de atos, escolhas erradas e de uma série de problemas que aconteceram na sociedade. Mas o problema aí não é apenas tratar de vitimização, não é isso. É necessário um estudo claro, um projeto sério, que articule a sociedade, que articule o empresariado, que articule um conjunto de profissionais. E, em cima disso, fazer, sim, a internação compulsória. Não dá para se tratar como se uma pessoa que está na dependência da droga, que está se comportando ou vivendo como um zumbi, colocado de lado da sociedade como se não fosse nada, e servindo aos interesses de indivíduos que lucram com isso, lucram porque vendem droga, e ali essas pessoas são o arsenal ou são o ambiente de onde esses indivíduos tiram as suas riquezas. Não dá para imaginar que esses indivíduos, eles têm capacidade de tomar as decisões. Veja, a internação compulsória é necessária. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que fazer um trabalho de inteligência que não precisa nem mais ser expandido. É só pegar o que a inteligência já identificou para combater com seriedade o tráfico de drogas e minar de todas as formas possíveis a circulação de traficantes, a circulação daqueles que colocam essas pessoas nessa situação e não permitem que elas saiam. Além disso, quando eu falei articular o empresariado e a sociedade, é que não basta você retirar, colocar, sair de um bairro, colocar no outro, ou como se estivesse jogando num lixo, ou colocando num quarto fechado para que ninguém veja. Não basta fazer isso. Da mesma forma, a internação compulsória não tem que ser só para o indivíduo perder ou ficar algum tempo se recuperando fisicamente para depois colocá-lo na rua e ele voltar para consumir a droga. Por isso que tem que ser um trabalho de longo prazo, uma política de Estado, não no sentido de Estado de São Paulo, mas uma política de longo prazo que todos se comprometam para retirar este indivíduo compulsoriamente da sua situação, combater o narcotráfico e dar a eles não apenas uma recuperação física, mas uma recuperação moral, intelectual, pessoal, para que aqueles que conseguem se recuperar possam interagir com a sociedade e voltar para o ambiente social. Os que não conseguem, que se dê a eles um conforto e que não seja jogado na rua. A internação compulsória é necessária. Ponto. O combate ao tráfico de drogas também. 3. Um projeto em que receba essas pessoas e a recoloquem na sociedade. Isso não se faz em um mês. E não se faz depois que eles engordaram um pouquinho, porque agora estão comendo de novo e aí pode jogar ele de novo na rua. Não é assim que faz. Isso vai se necessitar pelo menos 10, 15, 20 anos de trabalho, um trabalho com seriedade de todas as autoridades e independentemente de governo. E que não venham os demagogos falar de liberdade, o direito de escolha, o direito de ir e vir, porque essas pessoas não têm mais isso. São escravas, não é nem da droga, são escravas dos traficantes e de algumas autoridades que não estão muito preocupadas com elas. Por isso, a solução está diante de nós. É uma questão de vontade política, tomada de decisão e coragem. Espero que Sua Excelência, o governador, tenha, já que o prefeito sairá ano que vem e não terá mais tanto tempo. Mas ele terá ainda 3 anos pela frente.